Olá, hoje vamos falar um pouquinho da história de Novo Hamburgo e meu convidado de hoje é natural de Porto Alegre, filho da dona Dália de Seu Arlindo, é graduado, mestre e doutor em História. O pai do Thiago é pesquisador e professor adjunto da Universidade Fevale, no curso de História no programa de pós-graduação de Processos e Manifestações Culturais. Idealizou e organizou o livro Histórias de Novo Hamburgo 90 anos, que foi lançado em abril deste ano e resgatou, de forma cronológica, a construção da identidade da nossa cidade. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz Antônio Gluger Maronese. Professor Maronese, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado. Prazer te receber aqui para falar disso que a gente adora, que é a nossa cidade de Novo Hamburgo. Sob os olhares de muitas pessoas, eu estava olhando aqui um pouco, fiquei muito feliz quando eu soube do lançamento do livro. Logo você vai contar um pouquinho para a gente como é que foi essa ideação até que ele realmente acontecesse. A quantidade de pessoas que ajudaram, muitas mãos, muitas mentes que construíram junto esse conteúdo, organizados por ti, né? Exatamente. O fato de termos aí muitas mãos é porque esses capítulos, eles são, na verdade, artigos acadêmicos que foram publicados em diferentes revistas qualificadas. Então, originalmente, com exceção de 2 ou 3 que foram pensados para este livro, esses capítulos foram publicados em revistas acadêmicas. Então, normalmente, os professores publicam entre 2 ou 3 professores. São textos feitos com diferentes olhares, trabalhados, são resultados das pesquisas e que normalmente vinculam até alunos também. Então, daí porque temos vários autores, mas eles se repetem nos capítulos. A Cláudia Chemes, que está aqui em mais do que um espaço, o professor Kleber Prodanov, né? Também... A professora Cristina Enes, e alguns professores que já não estão mais, como a Paula Pull, por exemplo, que agora trabalha na PUC, mas que trabalhava com a gente aqui, alunos que participaram de pesquisa, então todos democraticamente foram colocados como autores. Natural de Porto Alegre, mas vive em Novo Hamburgo há bastante tempo. Eu vivo em Porto Alegre. Não, mas vive em Novo Hamburgo, não em Novo Hamburgo, mas vive em Novo Hamburgo. Mas vivo em Novo Hamburgo. Sobretudo a atmosfera acadêmica, né? Não só, porque na verdade são muitos anos, então eu já circulo bastante pela cidade, sou porto-alegrense, mas eu acho que já tenho um pouco desse ethos de Novo Hamburgo incorporado também. Atualmente namoro uma novo-hamburguense então vai acabar ficando por aqui, cuidado muito por aqui, com seus filhos que são de Novo Hamburgo também, 2 crianças maravilhosas. Então essa coisa de ir a parque com as crianças, andar de bicicleta, esse tipo de coisa me colocou numa outra dimensão dentro de Novo Hamburgo. Mas aí a gente está mal servido, viu, professor? Puxa vida, quando falo os parques de Novo Hamburgo, agora a gente está com um parcão um pouco mais bonito. Pois eu tive lá. Mas o que é os nossos parques de Porto Alegre não tem comparação. Exatamente. E aliás, isso é algo extremamente importante numa cidade. Se pode medir um pouco a cidade pelos seus espaços públicos, a qualidade dos seus espaços públicos. Eu acho que é um grande ganho o parcão agora, ficou muito bonito, eu estive lá. Isso realmente é importante e tem uma estrutura de segurança agora. Porque tanto Porto Alegre quanto Novo Hamburgo, esse é um problema contemporâneo do Brasil, é que as cidades que foram pensadas na modernidade para serem lugares de encontros, onde as pessoas discutem ideias, fazem negócios, encontros, na verdade, a vida humana é isso, a sociabilidade. Daqui a pouco a violência no Brasil ganhou uma dimensão tal, nos últimos 20, 30 anos, que quase que anula a cidade na sua lógica original. Verdade. E isso é algo que, por exemplo, quando o Parcão ali, agora com um policiamento municipal ali dentro, reúne um monte de pessoas, a gente está conseguindo resgatar algo que vinha se perdendo. Então, acho que estão de parabéns os gestores que encaminham esse tipo de proposta. Professor, isso é muito sério, o que o senhor acabou de falar, bateu fundo no meu coração, anula a nossa lógica original. É possível recuperar isso? O senhor vive no Novo Hamburgo em torno de 20 anos já, né? Exatamente. Viveu ali o finalzinho do auge do calçado, talvez já o momento da derrocada. Já uma ali, derrocada, né? exatamente. Governos
com planos econômicos que foram muito dramáticos na nossa exportação, sobretudo, um respiro ali no começo dos anos 2000 e a necessidade da diversificação econômica a partir daquele momento, né? Novo Hamburgo, sob o ponto de vista histórico, daqui a alguns anos, o que a gente vai dizer desse momento que a gente vive? Dá para prever? Os historiadores normalmente não fazem previsões, mas falam das experiências que já ocorreram. Eu acho que esse livro traz isso. Por exemplo, a cidade surgiu, eu vou fazer uma curva para chegar onde tu queres. Perfeito. A cidade surge, começa a ser elaborada ali no final do século XIX, esse distrito de São Leopoldo. Aí vai ter um crescimento interessante, vai se vincular a uma ideia de progresso industrial, isso é muito forte no ethos de Novo Hamburgo, uma cidade industrial, a identidade se constrói em cima disso, e ela se torna independente, se emancipa, e vai, durante décadas, construindo essa ideia de ser a Manchester brasileira, de ser uma cidade industrial. Quer dizer, isso moveu a cidade para um futuro que mais ou menos durou até a chegada do Collor e o fim de uma época que era a época do protecionismo, no mundo mesmo. Então, o mundo ocidental se abre e Novo Hamburgo, que viveu esse projeto muito fortemente centrado num setor econômico muito específico, vai sentir essa crise. Mas toda crise tem um lado positivo, porque e a partir daí a cidade começa a ter necessariamente que trabalhar com outras opções econômicas, vai se diversificando. Então, ela vive essa crise, mas não é só a cidade de Novo Hamburgo. O Brasil vive uma crise da urbanidade. A cidade, olha o que é o Rio de Janeiro, olha o caos. São Paulo conseguiu se recuperar um pouco. Porto Alegre vive isso terrivelmente. Eu estudei até na minha tese, a tese é sobre Porto Alegre, mostrando a época de ouro de Porto Alegre e depois a decadência através dos cronistas, que mostra exatamente essa crise das sociabilidades urbanas, que é o lindo da cidade, o bacana, o gostoso. As pessoas migravam para as cidades porque tu encontra... Tem mais vida, parece. Tem vida, tem o cinema, tem o restaurante. Tem luz. Tem luz, tem dia e tem noite. Tem várias opções culturais, trocas. Aí a cidade tem uma riqueza cultural no encontro entre as pessoas. Quando a cidade, as pessoas se fecham em casa, em condomínios, ou vivem isoladas no mundo eletrônico, claro que o mundo eletrônico acabou criando uma cidade paralela, é outro assunto, mas eu digo da cidade material, essa do patrimônio histórico que a gente falava antes. Essa cidade, ela está sendo, digamos assim, ressignificada, repensada. A gente está numa transição que é difícil de entender exatamente o que vai acontecer, mas é impossível a humanidade voltar a um período anterior às cidades, que a gente não tem como viver sem cidades. Talvez a gente viva as cidades e já está vivendo de uma outra forma. Do ponto de vista da violência, a história ela oscila. Nós já tivemos momentos na história humana ocidental muito mais, momentos violentíssimos. Depois, o pós-guerra, por exemplo, a Segunda Guerra foi um terror. Depois da guerra se criou uma cultura do bem-estar social, enfim. E agora nós, de novo, voltamos a uma situação mais competitiva, mais difícil. Então, a gente está refazendo, eu acho que a gente está reconstruindo. De qualquer forma, penso eu, passa por repensar as cidades, e não só Novo Hamburgo, todas as cidades. Quando a gente para repensar, dá para ter uma pontinha de otimismo, então? Como historiador, eu diria que sim, porque a gente vive um momento pessimista, mas na história sempre foi assim, tem momentos mais pessimistas e momentos mais otimistas. Não se pode ficar sempre no negativo. Eu acho que a gente tende agora, depois dessa crise política e econômica que a gente está passando, a tendência é que depois a gente tenha um sistema político um pouco melhor. Tipo assim, quem sobreviver a isso tudo? Quem sobreviver. Mas as crises são... Uma vez eu perguntei para um grande professor que eu tive, o professor Belomo, lá na PUC, eu disse, professor, mas só se fala em crise. Ele disse, olha, o capitalismo é a crise. É um sistema crítico. Eventualmente, quando está tudo crescendo, a gente está bem. Mas é muito instável, entende? O capitalismo é a instabilidade. A estabilidade era a vida rural, onde nada mudava. Verdade. O capitalismo, ele é a instabilidade. Só que tem momentos positivos, onde está todo mundo empregado e se cria um discurso otimista, e momentos onde há uma falta. Mas então, essas são as ilhas. É. Segundo o professor, esses são os momentos em que a coisa acontece realmente. Acontece realmente. Na verdade, a gente vive quase sempre em dificuldade, eventualmente, mas sempre sonhando. Existe sempre uma Ítaca
Não é à toa que essas obras gregas, elas até hoje nos orientam, né? A gente sempre tem que ter um projeto. Aliás, essa é uma questão. Novo Hamburgo, nos anos 20 e 30, quando ela se emancipa, a gente vive um momento muito otimista do capitalismo. Novo Hamburgo entra no capitalismo com tudo, com a cidade industrial, com o discurso do trabalho, com o discurso da união, esse vínculo à questão da germanidade, enfim, há um crescimento muito grande, aliás, muito, até do ponto de vista que eu poderia fazer uma crítica muito conservadora também, quase uma ideia quase fascista do jornal 5 de Abril, dizer, não, nós somos todos unidos, trabalhadores, o Hercílio fala muito disso, trabalhadores, empresários, estamos todos unidos num projeto de futuro. Há uma ideia conservadora, mas que funcionava bem naquele momento. Hoje os tempos são outros, mas eu penso que aonde tu tem, e aí, por exemplo, o papel da universidade, acho que a Fevale vem desempenhando um papel nesse sentido. Cresceu de 2000 para cá, ela multiplicou, eu entrei em 2000 com 3 mil alunos, chegamos até 16, mais ou menos, não sei quantos temos agora, mas em torno disso. 40 cursos, 50 cursos, mestrados, doutorados. Por exemplo, esse livro é fruto disso. Quer dizer, a universidade produzindo um conhecimento sobre a própria cidade, devolvendo à cidade. Ou seja, uma universidade comunitária, ela essa é a missão da universidade. Então, isso faz com que a gente possa até, por esse ângulo, por exemplo, pensar numa sofisticação maior da cidade. A cidade se torna mais sofisticada com uma grande universidade. Qual o impacto, e vamos atravessar agora aqui mesmo, mas aproveitando esse momento onde se comemora a chegada da medicina, do curso de medicina à nossa Fevale. Qual o impacto disso para a nossa cidade, para um futuro próximo? O primeiro impacto é simbólico, assim como a própria universidade. Uma coisa é ter uma universidade até, não muitos anos atrás, basicamente Porto Alegre. Eu queria estudar eu tenho 51 anos, há 30 anos atrás, teria que ir a Porto Alegre, a Santa Maria, nós tínhamos poucas universidades. Então, a existência de uma universidade muda muita coisa. Segundo, um curso de medicina que está chegando dá um status interessante à universidade. Tá? Sem dúvida, é um curso necessário, porque a saúde, assim como a educação, são os pontos básicos da qualidade de vida de um país, quer dizer, um país com um número maior de médicos, sem dúvida, é um país mais feliz. A gente está falando de cidade de felicidade aqui. Então, um país mais educado e com uma saúde mais desenvolvida tende a ter uma qualidade de vida superior, que é o que a gente está imaginando, o que a gente está desejando aqui quando a gente está falando de um futuro melhor, é pensar uma qualidade de vida para todos. Tá? Então, eu acho que, primeiro, simbolicamente, porque até agora os primeiros grupos se formarem, nós vamos levar 7 anos. Verdade. Mas já faz parte da realidade da cidade, como o teatro também. Grandes. A Rita Lee eu assisti aqui não faz muito tempo. Então, isso atrai e torna a cidade uma referência para a redondeza. Gera cultura, gera massa crítica, gera público. Reflexão e autoestima para a cidade, que eu acho que é uma coisa que Novo Hamburgo sempre teve muito grande, era chamada cidade... A gente está com as orelhas meio murcha, assim, ultimamente? Eu acho que, falando como porto-alegrense agora, né, eu acho que o Novo Hamburguês, ele se ressentiu. Por quê? Porque aquele processo dos anos 60, 70 superdimensionou. Verdade. Era a cidade dos 1000 Galaxies. Era uma coisa assim, foi fora da curva, certo? E de repente... Daqui a pouco volta, a gente disse assim, mas não estava lá, mas isso é interessante até para fazer uma... Porque se a gente olhar para trás, aliás, se a gente olhar para frente, talvez não tenha muita gente, né? Agora, para trás, o que tem de gente ainda. Então, a gente teria que se ressentir e analisar tudo isso de uma forma diferente. Exatamente. Quando tu está muito bem e tem uma queda, tu olha e pensa, mas eu estava bem e tive uma queda. Mas se a gente olhar para o lado, quer dizer, é uma cidade que tem ainda uma tremenda economia, tem uma proximidade, isso na história de Novo Hamburgo é importante, essa proximidade com a capital e essa ligação férrea que já existe desde o século XIX e que agora volta a ter. Eu moro lá e trabalho aqui, quer dizer, é uma cidade que tem uma conexão muito grande com a capital, mas uma coisa interessante, ela não perdeu a identidade. Porque a identidade dela é muito forte. E esse livro trata disso. Eu quero duas coisas. Primeiro, saber, que é uma pergunta de um parceiro nosso aqui, que fez ela de público e até hoje ninguém respondeu, não vou lhe provocar nesse sentido. A gente evoluiu e São Leopoldo ficou parado por quê? Ponto 1. Ponto 2. Esse estigma da Manchester brasileira, isso aí é uma grande alegria ou um fardo que a gente vai ter que carregar por muito tempo? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje na Conversa de Peso com o professor Maronese.